Flamengo no mercado de olho em zagueiro. Surge muitos rumores de nomes, um deles do próprio Nino, né? Ex-fluminense, que se encontra no Zenit. Também do Zenit tem o Robert Renan, que constantemente está sendo falado, até com uma possível troca com o Matheus Gonçalves. Vamos te atualizar. Vou falar também sobre Lucas Beltrão, tá? Movimento aí. Tem um bastidor do Flamengo aí nas últimas horas aí para passar para vocês. Mas antes de mais nada, você já sabe, deixa teu like, deixa tua inscrição nesse vídeo que é muito importante. E não esqueça de compartilhar. Teu compartilhamento ajuda muito o crescimento do nosso trabalho e a divulgação de tudo que está acontecendo no Malvadão. Vamos direto e reto, sem enrolação, tá? Desde a saída do Fabrício Bruno e do Davi Luiz, o Felipe Luiz no jogo contra o São Paulo, ainda na pré-temporada, publicamente ali ele deu a letra que o Flamengo precisaria contratar 2 zagueiros. Um para o lugar do Fabrício Bruno e outro para o lugar do Davi Luiz. De lá para cá, né, o Flamengo foi olhando o mercado, tentando o Vitão, acabou não conseguindo contratar o Vitão, o Danilo chegou e mesmo assim o Flamengo ainda continua no mercado na busca de mais um jogador. Sei que muitos vão falar por que contratar mais um zagueiro e não usar a base. Explico. O Felipe Luiz já deixou bem claro que lançar jogadores, zagueiro, né, melhor dizendo ali, defesa, mas os zagueiros, que laterais também são jogadores de defesa, mas zagueiro, ele fala que é uma responsabilidade muito grande. Ele não acha que alguns jogadores da base ainda estão prontos para essa responsabilidade, jogar tudo no colo dos jogadores, dos moleques da base. Danilo, por exemplo, está fora. Imaginou se Léo Pereira ou Ortiz se machucar? Terá que jogar com o João Vitor, com o Cleiton, e não é o que o Felipe Luiz quer num momento tão delicado, no sentido de, no Flamengo, que quer ganhar tudo. Então, ele vem cobrando ali, vem pedindo, e o Boto está no mercado em busca desse jogador. Estão em busca de uma oportunidade de mercado. Tem muitos nomes ali dentro do radar do Flamengo, tá? Entre eles, nos últimos dias aí, veio saindo muito rumores sobre uma possível troca envolvendo o Robert Renan do Zenit com o Matheus Gonçalves. Robert Renan, jogador que pertence ao Zenit, 21 anos ainda, um garoto novo, e muitos se perguntam, mas para investir no Robert Renan, não é melhor dar oportunidade para os jogadores da base? E aí, por mais que tu tenha jogadores da base ali já com 19 anos, 18 anos ali com muita qualidade, mas o Robert Renan já vem com uma bagagem que o nosso jogador da base não tem. E não tem porque não joga, tá? Robert Renan jogou pelo Corinthians, jogou pouco pelo Corinthians ali, mas tem essa passagem já pelo Corinthians jogando no Campeonato Brasileiro, 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro, seleção sub-20 de base, no Zenit jogou muito pouco, né? Na temporada 22, 23, teve 9 jogos ali dentro do Campeonato Russo. Foi emprestado ao Internacional, então teve jogos ali também pela Internacional, pela Série A, mais 12 jogos. Teve jogo pela Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho. Jogou a última temporada pelo Al-Shabaab, fez 31 jogos e deu 3 assistências, que não é o forte do jogador. A assistência, o forte do jogador é defender. No Internacional ficou marcado, né, com aquele pênalti de cavadinha. O Baldassio odeia o Robert Renan, mas na visão, né, desde a avaliação que foi feita em cima do jogador, é um jogador que tem uma bagagem, tem uma experiência de Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, pelo Internacional e também, né, poucos jogos ali pelo Zenit, pelo futebol saudita. Sim, é um nome que ganhou muito valor dentro do Flamengo no tempo do Tite, tá? Não é de hoje que o nome do Robert Renan tá lá no scout do Flamengo. Acredito que se for, talvez ele por um empréstimo com opção de compra. Não duvido do Flamengo pegar o jogador. Numa troca envolvendo o Matheus Gonçalves, o staff do Matheus Gonçalves trabalha para colocar o jogador de fato no mercado. Ele que tem ali aquela proposta, né, uma negociação ali com o futebol do CSKA. A informação que recebemos do jogador, né, que o empresário ele não abre mão de negociar o jogador, e se for para negociar com o futebol russo, a preferência é o CSKA.
por conta que ali vai rolar algumas comissões ali para o empresário, para o staff do atleta, tá? Mas eles querem negociar o jogador. Sim, o jogador vem jogando pouco no Flamengo. Eu acho que o Flamengo, no caso do Matheus Gonçalves, deveria emprestar esse jogador aqui pro futebol brasileiro para pegar a rodagem, voltar mais maduro. Eu acho ele muito bom jogador. No caso, o Robert Renan tá uma possível troca. Nesse momento, o Flamengo, tá? O Flamengo não cogita, o empresário do jogador também não, que vê o CSKA como o melhor caminho. Se é para negociar com o futebol russo, vamos negociar com o CSKA, não com o Zenit. Então, no caso do Robert Renan, cara, não sei se o Flamengo, talvez o nome poderia aparecer como fosse por empréstimo com passe fixado, mas aí vai depender também do Zenit querer emprestar o jogador, ele que foi emprestado na última temporada, até agora não se sabe qual serão os próximos planos do jogador. Eu, particularmente, acho que a amostragem dele no Campeonato Brasileiro aqui, pelo Corinthians, pelo próprio Internacional, é muito baixa. O futebol russo, eu acho que é um futebol não tão forte assim. Ele jogou pouco no Zenit. Futebol saudita, tá falando de uma liga ali com um nível técnico muito abaixo. Não sei se valeria a pena contratar um jogador, por mais que ele já tenha essa experiência ali, mas não acho que é uma experiência tão valiosa assim, comparado ao que o Flamengo tem na base. Para contratar o Robert Renan, que eu acho um bom jogador, eu acho um jogador com muito potencial, eu daria oportunidade aos jogadores da nossa base. Beleza, Negrão? E o Nino, ex-Fluminense? Esse sim valeria um investimento. É um jogador que, como gosta de falar o Marco Braz, jogador de envergadura, né? Lá ele. No Fluminense, né, foi o grande destaque da carreira do Nino. Chegou até a seleção brasileira. Se a gente pegar aí, campeão da Libertadores com o Fluminense, jogando muita bola, muito boa saída de bola ali, né? Ajudando muito naquela construção. E o time do Diniz tinha muito aquela saída sustentada de pé em pé, jogando sob pressão. E o Nino se destacava muito nesse tipo de saída de bola, né? Saída sob pressão. Então, valeria a pena sim o Flamengo fazer investimento. É um jogador que eu gosto, tá? Chegaria, na minha visão, para ser um jogador que brigaria por titularidade até, tá? Na minha visão, brigaria por titularidade. Acho o Nino um excelente jogador. Jogador ainda com muita lenha para queimar, 28 anos, mas não tem tanto tempo assim de futebol russo, né? E a gente sabe que negociar com o Zenit é bem complicado. A informação que recebemos sobre o jogador, houve uma conversa ali do Boto com o dirigente do Zenit, não tem proposta na mesa, tá? Nada disso, foi uma conversa para saber o interesse, né? Se o clube teria interesse em negociar o atleta, o jogador em si. E a informação que recebemos, juntamente com o canal Robin RN, canal Bruno Castanha, tá? Siga nos canais parceiros aí. O Fernando, né, que é o próprio empresário do jogador, disse que o jogador, se vier pro Brasil, o Flamengo, nesse momento, não seria a primeira opção. Então, todo mundo sabe que o Nino tem uma ligação com o Fluminense. Então, se o jogador retornasse ao futebol brasileiro, o Flamengo não seria, nesse momento, a primeira opção do jogador, tá? O Boto conversou com o executivo do Zenit por 2 vezes e não foi feliz na negociação, tá? O Zenit deixou bem claro que fará de tudo para continuar com o atleta. Então, até aquela informação que o Vasco tem interesse no jogador, a informação que recebemos vindo de uma conversa que aconteceu entre Boto e o próprio representante, né, o executivo do Zenit, é que fará de tudo para segurar o jogador. O Zenit não quer vender o jogador, perder o jogador. Provavelmente vai rolar aquele famoso aumento salarial, como aconteceu no caso do Claudinho, no caso do Wendel e tantos outros jogadores, tá? Mas o clube em si não pretende se desfazer do jogador, nem para o Flamengo, nem para o Vasco, nem para ninguém. A ideia é continuar com o jogador, a não ser que vão lá e paguem aquele caminhões de dinheiro lá e não tem o que fazer. O jogador acaba saindo, mas nesse momento a tendência é o Nino permanecer no Zenit, tá? Saindo dos zagueiros, chegando no ataque, Lucas Beltrán. E aí? Vem ou não vem? Tá próximo? Tá longe? Vai ficar na Europa? Botafogo entrou na parada ou não entrou? Calma, irei te atualizar de tudo que está rolando com esse jogador. O Flamengo segue, né, ali atento a todas as possibilidades do mercado, porque é uma preocupação muito grande dentro do Flamengo. Até conversei com uma pessoa uma horinha atrás, antes de gravar esse vídeo, perguntando, né, sobre se tem alguma novidade sobre a situação do jogador. O que me falaram foi o seguinte: o Flamengo tá tentando acelerar
Dentro do Flamengo, a prioridade até ontem, até sexta-feira, o Flamengo estava focado no zagueiro ali, o atacante o Flamengo queria levar com calma, mas pipocou e explodiu essa situação do Bruno Henrique. E a diretoria está muito preocupada, trabalhando com todos os cenários. Cenário positivo e um cenário negativo. No cenário negativo é que o Bruno Henrique pode acabar sendo até afastado, tá? E na expectativa do Flamengo, aí nos próximos 10, 15 dias aí, pode acontecer um afastamento do Bruno Henrique por conta da repercussão. Tem muitos clubes ali, muita gente em cima, tá? Desse caso aí, Bruno Henrique, cada vez que ele está em campo, jogando, é uma pressão que se joga. Pô, o cara pode ser punido, mas até agora nada, estão empurrando com a barriga, favorecendo o Flamengo. Então, tá tendo muita pressão em cima desse cenário e o Flamengo acredita que em todos os cenários. O Flamengo trabalha com cenário positivo. Cenário positivo, o jogador terminar essa temporada e não acontecer nada. Cenário negativo, já nos próximos 10, 15 dias aí, pode acontecer uma possível punição do Bruno Henrique, ele ser afastado. Então, com isso, o Flamengo quer acelerar a chegada de um jogador para esta posição. Luiz, e a saída, possível saída do Alacião? O Alacião o Flamengo controla. O Flamengo só vende se o Flamengo quiser. O Flamengo renovou com o jogador, aumentou a multa, então é uma situação controlada. Bruno Henrique não tem como controlar. Por isso o Flamengo quer acelerar a chegada de um jogador para o ataque. Porque o Bruno Henrique hoje, junto ali com o Plata, é o jogador que vem jogando ali quando o Pedro não joga. A tendência até hoje o Bruno Henrique ser ali o falso 9 ou o Plata, mas na visão do Flamengo, entre Bruno Henrique e Plata, o Bruno Henrique é mais decisivo. O Plata é um jogador que a gente sabe que tem essa dificuldade de ser decisivo no último terço. O Bruno Henrique ainda tem, por mais que a fase esteja ruim do Bruno Henrique, mas ele tem esse status de ser um jogador decisivo no momento importante. Então, o Flamengo está tentando acelerar o mais rápido possível a chegada do jogador. Só que aí, galera, não depende do Flamengo a questão do Lucas Beltrão. A Fiorentina tá só aguardando. A hora que o jogador der o ok, eu já assino o documento aqui e mando pra vocês. Tá doido pra vender pro Flamengo, porque eles precisam de dinheiro, como a gente vem falando constantemente aqui no canal Luiz Antônio Rubro Negro, no canal Robinho RN, tá? E no canal Bruno Castanho também, siga aí os canais parceiros. Recebemos uma atualização hoje sobre essa situação, que a Fiorentina está só na guarda do ok do jogador. Se o jogador dá ok, eles fecham com o Flamengo o mais rápido possível. Só que, olha só, hein? O empresário está usando toda essa mobilização do Flamengo para valorizar o jogador. Não está errado, tá? Está usando essa mobilização da torcida do Flamengo, Beltrano do Flamengo, Beltrano do Flamengo, para valorizar o jogador. O empresário já conversou com alguns clubes da Europa para tentar uma negociação, então ele está usando esse movimento. Ó, o Flamengo está querendo. E olha, o jogador tá ganhando valorização por conta do interesse do Flamengo. Pô, olha quem tá ganhando o jogador, Flamengo, um clube que tem vários jogadores que há pouco tempo estavam jogando aqui na Europa, Jorginho, Danilo, Alexandro. Então é um clube europeu, né, na América do Sul, né? O próprio Samulino, acabou de contratar o Samulino, então eles estão usando isso para valorizar o jogador. E, tá, conseguimos confirmar. De fato, sim, Botafogo entrou na parada também, tá? Uma pessoa confirmou hoje pra gente que o Botafogo está sim na parada. Saiu essa informação, se não me falha a memória, acho que foi do Fabrício Lopes, tá? Um cara sempre bem informado aí também. Conseguimos confirmar o Botafogo, o texto, né? Está de olho e aí muda o cenário. Pô, Luiz, Flamengo vai perder pro Botafogo? Gente, lembrando, o problema não é dinheiro. A questão do jogador é... ele quer permanecer no futebol europeu. E isso o Texo pode dar para ele, né? O Texo pode... joga 6 meses no Botafogo e depois eu te coloco no Lyon. Ah, Luiz, mas o Texo não tá mais na parada do Lyon. Gente, não cai nessa lorota, tá? Isso é conversa fiada. Isso aí é para desviar foco. Principalmente aqui no Brasil, que falam que o Texo tá usando o Botafogo de barriga de aluguel. E está. Compra jogador com o Botafogo, que não tem fair play, e depois leva pro Lyon. Então, essa é uma forma de bular o sistema. Coloca uma pessoa no lugar, não estou na parada, e daqui a pouco, do nada, o próprio Lyon contrata o jogador do Botafogo. Sabe lá como, não tem documento, não tem nada, porque ninguém vê balanço do Botafogo. Então, não cai na lorota, tá? O Texas está na parada sim, porque o Botafogo é a galinha dos ovos de ouro do Texas. Ele compra com o Botafogo e coloca no Lyon. Então, o Lucas Beltrão, o empresário está usando todo esse movimento para valorizar o teu jogador, porque o jogador quer permanecer no futebol europeu. Luiz, por que o Flamengo não parte para um plano B? Ele é o plano B do plano A, que é o Tati Castellano, que esse o clube não quer vender.
O jogador até topa o projeto, mas o clube não quer se desfazer do jogador. Luiz, e por que não plano C? Com essa situação do Bruno Henrique e o Flamengo analisando todos os cenários positivos e um cenário negativo, podendo pintar uma possível punição nos próximos 10, 15 dias, eu acho que o plano C poderá entrar em ação o mais rápido possível. Deu um sinal positivo para o Flamengo, a tendência é o Flamengo entrar aí no plano C. Quem será o plano C? Não faço a mínima ideia. Vamos aguardar aí e correr atrás dessa informação, beleza? Peço o teu like, a tua inscrição. Lembrando que hoje tem pós-jogo aqui no canal. Acabou o jogo do Flamengo, você já sabe. Corre pra cá que estaremos ao vivo, juntamente com o Matheus Leal e o canal Michel SRN. Abraço a todos, excelente domingo. Saudações rubro-negras, vamos pra cima.